Sabe aquela sensação que você está sempre atrasado? Mesmo quando você está fazendo um monte de coisa, parece que nunca é suficiente. Parece que você está sempre correndo atrás, sempre devendo, sempre tentando alcançar um nível que você nunca chega. E muitas vezes o nome disso não é falta de tempo, é o famoso perfeccionismo. Muita gente acha que o perfeccionismo é uma qualidade, que é um sinal de capricho, de responsabilidade, de inteligência, de alguém que tem um padrão alto. E sim, né? Querer fazer bem feito é uma coisa boa. Mas tem um ponto que isso deixa de ser saudável. Porque você não faz só bem feito, você começa a exigir de você um nível impossível. E aí vem aquela tensão interna o tempo todo. Aí você pensa demais antes de começar, demora para terminar, revê tudo 1000 vezes e mesmo quando você termina, ainda sente que não tá bom. Quer dizer, no fundo, você nunca relaxa. E isso vai gerando uma sensação muito pesada dentro da gente, né? De ansiedade, de cansaço mental, de névoa na cabeça e principalmente a situação de que você está sempre ficando para trás. Como se todo mundo estivesse conseguindo acompanhar a vida e você tivesse preso tentando acertar tudo. O problema é que isso não é só excelência, isso é exaustão. Porque a excelência é quando você faz o seu melhor dentro do seu possível. O perfeccionismo é quando nada nunca parece suficiente. E isso cobra um preço alto. Porque o perfeccionista quase nunca descansa de verdade. E mesmo quando está parado, ele está se cobrando, pensando no que poderia ter feito melhor. Mesmo quando faz bastante, ele sente que fez pouco. E essa autocobrança constante é que deixa o cérebro cansado, porque você acaba perdendo a clareza, perde a energia, perde a leveza e às vezes até perde a vontade de começar. E aqui é que entra uma armadilha que muita gente não percebe. Quando o cara é muito perfeito, o perfeccionismo também alimenta a procrastinação. Parece estranho, né? Mas é assim que acontece, né? Porque a imagem que as pessoas têm é que o perfeccionismo é super produtivo, mas nem sempre é. Muitas vezes ele faz você travar. E não é porque você é preguiçoso, mas é porque você está com medo. Medo de errar, medo de não ficar bom, medo de ser julgado, medo de decepcionar. Então aí a pessoa começa a adiar, esperando o momento ideal. Espera se sentir pronto, espera ter mais certeza. E nesse momento é que a pessoa trava. E esse momento nunca chega, porque daí o tempo passa, a pressão aumenta, a ansiedade cresce, a pessoa reforça ainda mais a ideia de que ela está atrasada. E daí vira um ciclo, né? E se você está vivendo isso, eu quero te dizer uma coisa com muita clareza. Você não precisa parar de fazer bem feito. Você só precisa parar de se machucar tentando fazer tudo perfeito. Porque tem uma diferença enorme entre a qualidade e rigidez. Dá para ser cuidadoso sem se torturar. Dá para ser responsável sem viver com estado de tensão. Dá para fazer um bom trabalho sem exigir perfeição em cada detalhe. E como é que a gente vai fazer para sair disso? Primeiro, troca a pergunta: tá perfeito? Por está bom o suficiente para cumprir o seu papel? Essa mudança parece simples, mas ela muda tudo. Porque nem tudo na vida precisa ter a sua nota máxima. Tem coisa que não precisa ser excelente, tem coisa que só precisa estar pronta, clara e funcional. Segundo, coloca um limite de tempo. Perfeccionismo adora tarefa sem fim. Se você não coloca um limite, você vai achar alguma coisa sempre para ajustar. Então você decide antes. Eu vou fazer isso em 40 minutos. Vou revisar só uma vez. Quando acabar esse horário, eu encerro.
Isso vai proteger a sua energia mental. Terceiro, pare de misturar o resultado com o valor pessoal. Porque se alguma coisa não saiu como você queria, isso não significa que você é incompetente. Isso só significa que aquela tarefa podia ser ajustada. Mas o erro não define a sua identidade. Imperfeição não é um fracasso. E quarto, começa antes de você se sentir totalmente pronto. Essa talvez seja a mais importante, porque a verdade é essa. Você não vai ganhar confiança pensando mais. Você ganha confiança fazendo, ou seja, agindo, testando, errando e ajustando. A segurança que você está esperando não vem antes, ela vem só no caminho. Então, se você está sempre sentindo que você está atrasado, sempre cansada, sempre devendo, talvez o problema não seja a sua falta de capacidade. Talvez seja o peso de tentar corresponder a um padrão impossível de alcançar o tempo todo. E isso drena a sua energia, a sua paz e a sua produtividade. Fazer bem feito é ótimo, lógico, todo mundo quer, né? Mas viver tentando ser impecável em tudo pode te deixar ansiosa, travada, mentalmente exausta. Então, lembra disso. Feito com presença é melhor do que perfeito com sofrimento. Feito com constância é melhor do que idealizado e nunca entregue. E muitas vezes o que muda a sua vida não é o que saiu perfeito, é o que você finalmente teve a coragem de colocar no mundo. E se esse vídeo aqui falou com você, comenta aqui embaixo que você escolhe o progresso. Compartilha com alguém que vive se cobrando demais, porque às vezes o que a pessoa mais precisa ouvir é que ela não precisa carregar tudo com tanto peso. Ela não precisa ser perfeita. Então, curte aqui esse vídeo, se inscreve no meu canal para sempre receber mais conteúdos como esse, se esse daqui te ajudou.